Oi meus lendários, mais um vídeo. Assim como vocês devem saber, este vídeo é o remake do vídeo do Toytopia. E o motivo de eu fazer o remake daquele vídeo, isso porque eu acho aquele vídeo antigo muito bosta. Além disso, o vídeo era curto, super raso, se bem que na época que eu fiz ele, eu fazia vídeos com roteiro bem improvisado, meio apressado, com no máximo 2-3 minutos de duração. Eu acho que merecia sim um vídeo melhor sobre. E uma coisa, eu vou parar com esse quadro dos Mascot Bombas. Esse seria o último vídeo do quadro de Mascot Bombas, porque cada vez que eu vou fazendo esses vídeos, fica cada vez mais repetitivo e saturado. Eu até penso em fazer novos quadros pro canal neste ano, mas também acabei tendo muita coisa pra fazer, por isso não acabei tendo tempo, tá ligado? Então bora pro vídeo. Já vou começando esse vídeo corrigindo uma coisa que eu falei no vídeo antigo, tá ligado? No vídeo antigo eu falei que a Mascot Pro Studios era a desenvolvedora do Toytopia, sendo que na verdade ela era distribuidora do Playtown e Toytopia. Eu acabei errando feio nessa afirmação. Na verdade, quem desenvolveu o Toytopia foi, na verdade, a Combom Games, que também foi desenvolvedora do Happy Place, e também era o Mascot Bomba. E ele é um dos Mascot Bombas que melhoraram com o tempo. Quero dizer, no caso dele nem tanto. Eu sinto que ele melhorou mais em questão de design, o que antes era tão horrível que fazia qualquer um vomitar. Agora, sobre a Mascot Pro Studios, ela também fez alguns jogos. Por isso que naquele vídeo antigo, acabei me confundindo. Também foram os mesmos criadores de Circles of Tintin, Phobos Fun Zone. Vi que eles também fizeram até um jogo de Backrooms, que nem cheguei a ver a gameplay do que ele se trata. E também um jogo que é bem cópia de Portal. E só lançaram uma demo dele e depois largaram o jogo de lado. Beleza, só isso mesmo que eu tive que corrigir do vídeo antigo. Então bora logo falando mal do Toytopia. Pra ser sincero, nem sei quem é o psicopata nessa história. Se é eu que falo dessas bombas, ou se é os criadores desse jogo. Porque logo no menu de Toytopia, quando você for nas configurações, você vai ver essa pedrada. Bro. Sobre o menu do jogo eu não vou falar mais nada, de tão mal feito que é. Você entra nessa merda de jogo e essa desgraça começa com o telefone tocando e o Phone Guy dizendo que a Toytopia está abandonada há muito tempo e que as crianças misteriosamente desapareceram nesse lugar maldito. Blá blá blá, é um enredo genérico, jogo de terror de mascote que ninguém liga, que ninguém se importa, e eu tô cagando e andando pra isso. O protagonista desse jogo é um repórter, ele só está lá pra poder investigar o local, saber o que aconteceu, e a história do jogo é só isso. O resto é só merda nenhuma, e só coisa tosca que vem daqui pra frente. A primeira coisa que você faz nessa obra-prima dos jogos de mascote, depois que você entra na Toytopia, na entrada você ativa a alavanca para abrir uma porta, e na segunda sala, você pressiona o botão do lado para abrir uma porta para um corredor. No corredor, você vê este bicho de pose T e percebe o quanto o jogo foi feito com carinho. E esse não é um bug que aparece uma ou duas vezes neste jogo. Todas as vezes que você vai jogar, você vai ver esse bug. Sério, pelo amor de Deus. Depois disso, você entra numa sala onde você pega uma lanterna e também uma varinha mágica que abre portas. Sério, em todo jogo de mascote, o player tem que estar segurando alguma coisa que abre porta. Tipo, foda-se a lógica e cria qualquer merda mesmo.
Com a varinha você abre uma porta e você vai pro escorregador para ir uma parte que mais parece um parquinho, só que com um level design horroroso. Você usa a câmera para poder dar um flash nos olhinhos para você passar na piscina de bolinhas. Enquanto você pula na piscina de bolinhas, você acaba levando o jumpscare tosquíssimo do gato laranja com design bem cópia do Freddy Fazbear. Quero dizer, nem tanto, eu posso estar forçando a barra. E o mais ridículo dessa história é que dá pra ver claramente que essa boca cheia de dente desse bicho nem sequer é modelada. Dá pra ver que é só uma imagem PNG mal feita e colocaram essa merda de imagem no modelo. E olha que eu tava percebendo esse detalhe no banner do jogo. Voltando a um ponto, por algum motivo aquele gato laranja não te mata e te joga para um lugar completamente diferente da Toytopia. Então, neste lugar você vai abrir uma porta para você ir numa boss fight. E essa boss fight, ela é miserável de tão ruim, sem brincadeira. Essa boss fight, você tem que dar um flash da câmera para o monstro que tem um design parecido com o gato laranja, só que de cor preta. Ele irá aparecer nos 3 caminhos diferentes, e é só tirar a foto dele que ele vai embora. Só que o problema dessa boss fight é que é toda bugada. A animação do bicho buga, o monstro não vai embora quando você dá um flash. Cara, simplesmente ridículo. E depois dessa merda de boss fight, do nada no meio dos trilhos aparece um carrinho com uma alavanca. Você pega a alavanca, você usa essa alavanca para abrir a porta. Nessa parte você tem que fazer um puzzle mais cara de pau que eu já vi nesse jogo. Dá pra ver nitidamente que eles fizeram esse puzzle de propósito. Cara, não tem nem como defender. Ele é daqueles puzzles que foram feitos para você perder tempo de forma desnecessária nesse jogo. E depois de resolver aquela merda de puzzle de código, você abre mais uma outra porta, só que dessa vez você vai direto para o teatro da Toytopia. Você vai andando até jogar um minigame, onde você atira bolinhas dos bagulhos lá do fundo. E também tem aquele mesmo gato laranja, que fica parado o tempo todo e não faz nada. Colocaram ele ali porque sim. Você sobe pro palco do teatro, você aperta o botão do lado para abrir uma outra porta e você acaba sendo perseguido por esse bicho feio. O bicho que é tão feio que parece um picolé fora da validade. E é uma perseguição curtíssima do túnel até o final. Depois disso você é pego de surpresa e é capturado novamente pelo gato laranja. E de novo esse tapado do gato laranja não te mata e te joga direto para um lugar diferente. Tipo, não tem como tancar o roteiro merda desse jogo, meu Deus do céu. Você simplesmente abre a porta com a varinha e daí do nada aparece um outro personagem, que é o mágico. Ele aparece nessa cena dando diálogo com você e é só um papo genérico de vilão e que sinceramente nem me importo. E depois você tem que fazer um parkour estilo Playtown. Você passa daquele parkour sem sentido e você ativa a alavanca para abrir uma porta. Você passa por uma área que mais parece uma caverna, sei lá que é isso. E você acaba tendo uma perseguição com o mágico. E sem dúvidas, essa foi uma das perseguições mais sem graça dos Mascot Bombas. Do quão besta ela é. E depois dessa bosta de perseguição, você simplesmente vai para um carrinho e acabou o jogo. Só isso. Antes mesmo de dar a nota pro jogo, eu vou falar mais algumas coisas sobre Toytopia. Lembro que na época, antes dele sair, pelo que eu vi, muita gente estava bem hypada pelo jogo. E eu já esperava que o jogo seria ruim. Muito por causa dos jogos horrorosos de mascote que estava sendo naquela época. Eu vi que também os desenvolvedores demoraram 6, 7 meses para poderem lançar o Toytopia. Mas no final acabou decepcionando muita gente, porque o jogo já era terrível. E também o preço do jogo que estava na época que o jogo ainda era disponível para Steam, era de R$27. Isso mesmo, você não ouviu errado. Era exatamente o mesmo preço que o Playtown 1, que ainda também estava na Steam e distribuído pelos mesmos caras da Mascot Pro Studios. E também que o jogo tinha uma otimização péssima. Ou seja, se você entrava no jogo, o seu PC não aguentava. E sem falar nos bugs e vários problemas que o jogo tinha. E dá pra perceber também
que o jogo foi feito de qualquer maneira e que também nem testaram o jogo antes de lançar. Lembro que logo depois que eu tinha postado aquele vídeo antigo, eu tinha olhado de volta para a página da Steam do jogo e vi que eles até foram atualizando o jogo e corrigindo vários problemas que o jogo tinha, corrigindo bugs, otimização e tal. Steam, quando que lançou esse jogo? Quando que lançou isso? Calma, vamos lá. Toytopia. 26 conto eu paguei nessa merda, tá? Só pra vocês entenderem. Só pra vocês entenderem, cara. Só pra vocês entenderem, tá? Ó, vocês... É ligeiramente negativa. Cara, até ontem tava no neutro. Até ontem, gente, tava no neutro. 19 de fevereiro. Do dia 19 de fevereiro até aqui, a última atualização foi dia 23, cara. 23 a última atualização desse jogo. De fevereiro pra cá, a gente já tá em maio. Maluco. 4 meses, eu contei nos dedos porque eu não sei fazer conta. 4 meses, cara. E nada de atualização nova. O jogo tá um lixo. E hoje em dia não tem nem como jogar o jogo, já que agora a página do jogo já tá indisponível na Steam. Com esse vídeo remasterizado do antigo, a nota que eu dou pro jogo é 2 de 10. E jogo lixo! Na moral, é impressionante que esse jogo consegue ser uma abominação do começo ao fim. E quem que ainda tem a coragem de defender o jogo e ficar passando pano como se fosse a coisa mais linda do mundo? Recadinho pra você, vá a merda, vai tomar no cu. E esse foi o vídeo. E meus lendários desejam um bom 2026. Até o próximo vídeo. Tchau.